Bom dia a todos, saudações espaciais. Vamos dar início ao programa de seminários ano 2024, do grupo de pesquisa E2MOC, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Na realidade, nosso programa já começou em março, Estamos agora dando início, dando prosseguimento às demais apresentações, demais seminários que estão sendo concedidos para a gente. E agradecemos a participação virtual de cada um que está conosco hoje, nessa manhã de sexta-feira, 10 de maio de 2024. Eu sou o professor colaborador aqui da Engenharia Aeroespacial do ITA, o professor Márcio Costa. E nós temos aqui também presentes o professor William, que é o fundador desse grupo de pesquisa, o E2MOC. Temos a professora Liana, do INPE, que também colabora, e a mestranda Isabela, também do INPE, que também está colaborando com esse nosso grupo de pesquisa. Para aqueles que estão chegando aqui hoje pela primeira vez, o nosso grupo foi fundado em 20 de março de 2019, e tem como objetivo contribuir para o progresso da pesquisa e desenvolvimento da arte espacial no Brasil, especificamente nas áreas de engenharia de sistemas espaciais, mecânica orbital e controle de veículos aeroespaciais. Nossos seminários têm o propósito de divulgar os trabalhos realizados pelos membros do grupo e também de pesquisadores de outras instituições, que é o caso de hoje, que a gente está brindando aqui com um trabalho bastante interessante. Nós temos também nosso canal no YouTube, para aqueles que não conhecem, onde são postados as gravações das palestras. A de hoje vai estar daqui a pouco também, em mais alguns dias. Temos diversas palestras interessantes, para aqueles que não acessaram ainda. Eu diria que o portfólio é grande e bem variado, de seminários passados, e vale a pena conferir. Bom, temos outros canais de divulgação para aqueles que conhecem, São canais, para aqueles que não conhecem, temos o LinkedIn, só basta pesquisar o E2MOC. O nosso site é e2moc.ita.br, que está em manutenção, mas em breve já vai estar no ar. E o grupo de WhatsApp, onde são divulgadas oportunidades, bolsas, notícias da arte espacial. Quem quiser ficar informado das apresentações que nós temos, nós pedimos que deixe o nome e o e-mail aqui no chat, e incluiremos numa lista de divulgação do grupo. Quem quiser participar do grupo de WhatsApp também que nós temos, é só avisar a gente. Bom, para esse seminário de hoje, nós temos a imensa satisfação de receber o brigadeiro do ar José Wagner Vital. Ele atualmente é diretor de negócios e inovação da empresa Cyclo. Ele vem apresentar para a gente hoje um seminário tratando de sustentabilidade e resiliência nas operações espaciais, contexto e tendência. Ou seja, nós teremos hoje muitas informações a respeito do Space Situation Awareness. Vamos trabalhar um pouquinho nesse contexto. E, lendo a biografia aqui do nosso convidado, o brigadeiro Vital, ele é um brigadeiro veterano da aeronáutica com mais de 41 anos de experiência no segmento espacial. Ele possui diploma em engenharia eletrônica pelo ITA, em 98, mestrado em engenharia de alta frequência pela Technische Universität München, ou seja, Universidade Técnica de Munique, eu não vou me arriscar no alemão aqui, curso de Comando e Estado Modo Aeronáutico, esse é mais 2007, tem MBA em Logística pela Universidade Federal Fluminense, a UF, em 2007. Ele tem curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército, o CPAEX, 2016. Ele possui curso superior de defesa da Escola Superior de Guerra, em 2016 também. Desempenha papéis de liderança em várias organizações. Ele atualmente é diretor de negócios e inovações da empresa Cyclo. Ele é diretor do Departamento de Segurança e Defesa da SEG, da Fiesp. É diretor coordenador do Comitê Aeroespacial do Sindicato Nacional das Indústrias de Materiais de Defesa, SIND. É vice-presidente da Academia Internacional de Estudos Espaciais, IASS, e curador do Congresso Latino-Americano de Satélites 2024. Destacam-se suas contribuições na elaboração, desenvolvimento e posterior revisão do Programa Estratégico de Sistemas Espaciais, o PES, em 2012 e 2018, respectivamente. Para aqueles que não conhecem, o PES, na realidade, é o programa da defesa que apresenta as necessidades da defesa aeroespacial, o portfólio de projetos. Foi fundador e presidente da Comissão de Coordenação e Implantação de Sistemas Espaciais, CECISE,
liderando a concepção de programas e projetos, satélites, lançadores e centros de controle para o Ministério da Defesa. Tá? Bom, como é que é a dinâmica do nosso trabalho, para aqueles que não acompanharam ainda, não tiveram oportunidade de estar conosco? A dinâmica funciona da seguinte forma: nós temos 1 hora para apresentação, Brigadeiro Vital, você vai ter esse período, e na hora seguinte, a gente abre para perguntas e respostas. As perguntas ou comentários podem ser feitas diretamente com o palestrante, tá? Aqueles que tiverem interesse, basta acionar o sininho aqui de levantar a mão, a gente vai atendendo na sequência, tá? E a gente só pediria que, dentro do possível, ligasse o vídeo, o microfone, tá? Ou então, se desejar, escreva a pergunta aí no chat, ok? Durante a apresentação, se possível, a gente pede para o pessoal manter o microfone desligado, tá? E sintam-se à vontade para deixar a câmera ou não, tá bom? Bom, Brigadeiro Vital, mais uma vez a gente agradece o seu aceite, né, o seu tempo aí para nos proferir essa palestra e fique à vontade aí para compartilhar sua tela quando for, tá bom? Muito obrigado, professor Márcio Costa. Obrigado, professor Willer. Eu agradeço aos dois pelo convite. É sempre boa a oportunidade da gente colocar mais ideias, né, nessa área espacial. Quanto mais ideias, mais pontos de vista, mais chances da gente achar caminhos novos, né? Eu vou compartilhar aqui um PowerPoint para ficar mais fácil a gente falar, né? A apresentação, o Márcio Costa pediu para que seja acadêmica, né? Então, mas o enfoque que eu estou dando para ela é um pouco de tendências, mercado, um pouco de política, né? Muito pouco de legislação, né? Mas para entender o contexto, porque quando a gente fala direito espacial, na verdade, a gente fala política, direito, né? É sempre misturado, nunca é complicado. E quando se fala em mercado, então é mais complicado ainda, né? Eu vou colocar aqui na tela. Estão vendo a apresentação, né? Sim. Perfeito. Ok, o tema é sustentabilidade e resiliência. Obrigado, Vital. Só um minuto, isso. Vai pedir para clicar no ocultar. Obrigado. Pode continuar. Ok. Então, o tema da discussão de hoje é sustentabilidade e resiliência em operações espaciais. Falar um pouco do contexto e das tendências, de para onde a gente está caminhando. Então, olhando um pouco para trás, para a gente entender os ciclos de desenvolvimento da era espacial, a gente observa que eles acompanham mais ou menos a evolução da digitalização da indústria, da microeletrônica. As fases são bem parecidas. Então, em cada fase que a indústria vai se evoluindo e se digitalizando, a gente vai percebendo que tem uma correspondência na indústria espacial também. Então, começou desde 1926, né, com os primeiros foguetes, né, o Goddard até o V2, passou um pouco pelo ciclo zero, né, esse aí até o ciclo -1, o ciclo zero, que seriam corridas militares, né, entre mísseis balísticos intercontinentais e o primeiro satélite, que foi de 1943 até 1957. Tivemos um ciclo, que é a corrida espacial de 58 a 72, né, com o Sputnik até a Era Apollo, né, e o primeiro homem no espaço, explorações espaciais, robótica. No ciclo 2, nós tivemos as primeiras estações espaciais, o Skylab, a Salyut, ônibus espaciais começaram a voar, isso é de 73 a 86, né? Surgem aplicações civis e comerciais, e surgem novos atores, né? Na Europa, no Japão, na China. Então, a gente vê que o espaço, em 73, começou a ter a participação de outros atores, além da União Soviética e dos Estados Unidos. No ciclo 3, nós já tivemos a segunda geração de estações espaciais, com a Mir e a International Space Station, que está firme ainda, né? E esse ciclo foi de 87 até 2002. Era mais relevância das aplicações espaciais militares, né? Maior desenvolvimento de aplicações civis e comerciais. Aí a gente começou a ter a divulgação de imagens, né, do Spot Image, Landsat, a televisão por satélite, né? Mais atores no mercado participando, transferências de tecnologias espaciais, com o fim da Guerra Fria, a tecnologia começou a ficar mais franca e passar mais fronteiras. O ciclo 4, né, que seriam aplicações espaciais em grande escala, né, com a digitalização
e forte aumento nas atividades de downstream. A gente está no final do ciclo 4, praticamente. Nova geração de sistemas espaciais, pequenos satélites, integração de inovações em microeletrônica, computadores e ciências e materiais, desenvolvimento de cadeia global de valor, quer dizer, já começou-se a falar em cadeia global de valor na indústria espacial, né, nas atividades espaciais, coexistência de programas nacionais grandes e programas muito pequenos, né, inclusive com empresas privadas, startups. Então, esse ciclo 4, praticamente até 2018. E de 2018, estima-se até 2033, e depois a gente não sabe o que vem, seria um uso crescente da infraestrutura de satélites, né, que é o que a gente está vivenciando agora, para sinais e dados. E mercados de produção em massa e monitoramento global de tratados, né, tratado da terra, do mar, do clima. Terceira geração de estações espaciais, né, que já estão começando algumas podem ser privadas, a gente já vê a ideia da Rússia ter a estação dela que vai ser Gateway, a China já começou com sua própria estação espacial, os Estados Unidos está colocando empresas privadas, né, tem a Axiom e outras que estão criando suas próprias estações, né, e o fim praticamente o fim da vida da ISS, que está sendo usada como suporte para algumas dessas iniciativas, né. Extenso mapeamento do sistema solar e além, né, novos telescópios, missões robóticas, né, o James Webb, exploração de Marte, né, e a era de novas atividades espaciais, lançadores para transporte de pessoas, manutenção e serviço. Então, a gente está entrando nesse ciclo 5. Até interessante, por isso que eu coloquei essa foto aqui. A gente vê que a gente está na Terra, mas está muito conectado ao espaço. E essa bagunça que eu coloquei de satélites é porque realmente é uma bagunça mesmo. A gente está numa fase de transição em que alguma coisa precisa ser feita para a gente conseguir coordenar tudo que está acontecendo. E a dependência de ativos espaciais está cada vez maior na nossa sociedade. Aqui eu tenho um vídeo interessante que eu vou narrar para vocês. O som é em inglês, mas eu tive um probleminha, eu vou narrando o que está acontecendo. É um vídeo, foi feito pelo Mori Bajá, que é um dos experts da área de Space Situation Awareness, e ele tem uma capacidade de comunicação muito boa, então ele fez uma figura para a gente mostrar em que situação nós estamos hoje, né, de dependência dos ativos espaciais. Então, aqui a gente observa, né, que se tivesse, hoje em dia, de repente, se todos os satélites sumissem, o que aconteceria com... Primeiro, né, algumas estações, centros de controle iriam ficar sem sinal, as pessoas iam ficar se preocupando, perguntando o que estava acontecendo. Pouco tempo depois, as transmissões de televisão iam cessar, né? As pessoas não iam entender o que está acontecendo, o satélite parou de funcionar, isso em todas as casas. Isso, em poucas horas, todo mundo ficaria sem conectividade. Os aviões, né, os navios, os transportes terrestres ficariam sem sinal de localização, né, e passariam a ter que utilizar mapas manuais, e muitos desses navios e aviões teriam que retornar à base ou pousar, né, e aportar. Também, os próprios controladores de voo ficariam utilizando meios alternativos e preocupados em evitar acidentes, né. Vamos na sequência aqui. Imaginem também os nossos sistemas de aquecimento, de refrigeração, de distribuição de energia, sistemas de automação que dependem de base de tempo, ficariam todos inoperantes. A sincronização do tráfego também, dificultando a segurança, né, no trânsito. Em pouco tempo, as bolsas de valores elas iriam colapsar, porque não teriam mais informação, e não seria possível nem fazer pagamento, nem retirada de dinheiro, utilizar nos cartões, que são amplos hoje em dia, né, por falta de sinal. Nenhuma máquina de dinheiro, quer dizer, imagina só, você não ia conseguir, às vezes, nem entrar no próprio apartamento onde tem porteiro eletrônico, né, daqueles porteiros remotos, né, e a briga pela sobrevivência poderia começar, as pessoas iam ter que se defender
e a preocupação com a segurança ia aumentar, e planos militares iam ter que se reajustar. A falta de comunicação, ela poderia colocar até situações críticas, né? Mais adiante ele vai mostrar em que você está dentro de um submarino nuclear, não tem comunicação e não sabe se está sendo atacado e tem que tomar uma decisão se vai revidar ou não. É uma situação bem crítica. Aí a gente imagina que no passado a gente não tinha essa dependência, mas hoje em dia, se não tivermos sinais de comunicação, a gente não tem os meios analógicos antigos, porque a comunicação de longa distância já não é mais feita analógica do jeito que era feita antigamente. Certo. Ele fala mais algumas coisas, mas eu estou traduzindo só a parte que interessa, né? Ok. Agora, esse tipo de evento de sumir todos os satélites, existe duas possibilidades. Ou a síndrome de Kessler, né? Ou o caso de um evento solar intenso, de um flare, né, que poderia destruir todos os circuitos, né, de satélites lá em volta da Terra. Um flare intenso com esse aconteceu no final do século XIX, mas não tinha tantos eletrônicos assim. Agora, com relação à constelação, né, você tem vários objetos, cada um a 27 mil km por hora, que, somadas as duas velocidades, ao se chocarem, pode chegar até 56 mil km por hora, e os destroços desse evento catastrófico pode ser feito entre dois artefatos feitos pelo homem ou um artefato natural, poderia se espalhar. Aí você pensa, poxa, tem muito espaço no espaço, isso é verdade, só que as órbitas, elas são distribuídas de acordo com seus propósitos, e isso faz com que os objetos sejam colocados e disputem as mesmas órbitas, e isso aumenta a probabilidade de colisão. Então, o que ele fala aqui é que a gente precisa ter meios alternativos para mitigar situações em que os nossos sistemas de comunicação, comunicação em satélite, utilização, falhassem de repente, né? E tratar essas órbitas como se fossem recursos escassos, necessários, que você precisaria ter um pensamento de conservação, de sustentabilidade e estratégias para a resiliência da prestação dos serviços. Então, é basicamente isso que o vídeo coloca, né? Deixa eu passar para o próximo slide aqui. Então, como é que a gente chegou nesse cenário, e principalmente a indústria começou a se interessar, e começou-se a ter uma indústria privada no espaço. Tá? Isso aí não foi aleatório, faz parte de um planejamento de longo prazo norte-americano, que começou, na verdade, começou bem antes, né? na época do Bush, na década de 80, mas pegando as leis americanas mais recentes, nós temos em 98 o Commercial Act, né? Que começou a criar mudanças políticas favoráveis para a contratação de serviços privados para algumas atividades do governo, da NASA, etc. Né? Aí depois veio o Commercial Space Launch Amendment, né, que foi um anexo, né, de 2004, que inclusive permitiu a entrada de lançadores, né, privados. Por que ele não entrava antes? Porque, vamos supor, se um lançador cai numa cidade e mata centenas de pessoas, milhares, e destrói, o prejuízo é tão grande que é incalculável, não dá para se fazer um seguro possível, o negócio é inviável. Mas com esse amendment, na época, colocou-se um limitante até onde vai a responsabilidade do lançador, e a partir dali o governo americano assumiu os riscos. Isso viabilizou e tornou possível ter uma atividade comercial de lançador privado. Foi a época que a SpaceX se interessou em fabricar, né? A gente está falando de 2003, então você está mais ou menos por aqui. E depois, em 2015, o Space, né, que é Spirit Private Aerospace Competitiveness and Entrepreneurship, Entrepreneurs. Isso aí, essa lei, ela estendeu por mais alguns anos, eu não lembro agora quantos,
essa proteção do governo americano em questão de seguro, mantendo limitado o risco das empresas que entram em atividades espaciais. Então, a gente observa que após o 2015, e fruto dessas legislações anteriores, a gente vê que as empresas se interessaram nos anos anteriores, começaram a pesquisar, começaram a fazer os seus planos de trabalho e caminhando, e de repente, 2013 começou a crescer, e em 2015 a gente vê o boom de atividades comerciais no espaço. Aqui o que corrobora, o gráfico que corrobora, são o número de investidores anjo de 2000 a 2021, a gente vê que no início eram bem poucos, e agora a gente observa que o número é crescente. E o investimento não ficou restrito aos Estados Unidos, a gente vê que o investimento em espaço, em atividades privadas, também ocorreu na China, Singapura, Reino Unido, Índia, Indonésia, França, Canadá e outros. Aí você pensa, outros só países do primeiro mundo? Não necessariamente, né? Aqui também a gente consegue constatar que de 2010 em diante começou a crescer, em 2015 houve uma intensificação, e nós temos aqui recentemente, até 2020, 476 empresas recebendo investimentos privados, né? Desde o Apollo até hoje a gente vê que está crescente essa quantidade de investimentos. E aqui é outra maneira da gente ver, que é uma projeção, né? Essa projeção deixa eu ver de quem foi aqui, acho que é Morgan Stanley. Do Morgan Stanley, em que hoje nós estamos por aqui, 2024. Aqui para frente é uma projeção. Ele projeta que impactos de segunda ordem vão aumentar as receitas, né? Ele projeta que a indústria de grau de equipamentos também vai crescer um pouco, né? A indústria de lançamentos, ele não colocou um aumento, mas eu discordo, eu acho que dito que deve ter um aumento na quantidade de lançamentos, cada vez maior, então eu acho que essa projeção ainda pode ser até maior do que eles fizeram, né? E o número de consumidores de broadband por satélite está aumentando discretamente, mas eu acho que a tendência é crescer mais, desculpa, essa aqui de baixo, né? Essa aqui de baixo a gente observa que está aumentando o consumo de broadband em comunicações por satélite. E mesmo com essas projeções que a gente vê que tem espaço para crescer, a gente observa que ele previu para 2040 $1 trilhão de renda anual, de tamanho do mercado. Sendo que hoje, em 2020, né, o mercado foi da ordem de 447, uns falam 380, outros falam 400 bilhões de dólares, quer dizer, um crescimento bem considerável. Existem outras projeções também nessa ordem, dizendo que até na década de 30 já vamos ter ultrapassado esse $1 trilhão de dólares. Aí aqui a gente fala dos outros, investimento no espaço não está ocorrendo apenas no primeiro mundo, né? Aqui a gente observa que a África, o continente africano, vários países que não têm tradição na área espacial, acordaram para isso, e aqui tem a Global Space Budget, né? Tem a Space in Africa, uma associação de indústrias espaciais da África, eles fazem esse relatório, e eles mostraram que de 2018 a 2020, o investimento em espaço na África, do continente africano, dobrou, né? E enquanto na América do Sul ele ficou estável, ele não aumentou. E quer dizer, a África, ela dobrou os investimentos e está bem acima do investimento total na América do Sul. E aqui uma visão do Euroconsult, eles mudaram de nome agora, né? Nova Space, se não me engano, não lembro agora. A gente observa a quantidade de investimento, né, dos países. A gente vê que a Argentina, em 2021, investiu 122 milhões de euros, né? O Brasil, 58 milhões de euros. Portugal, a mesma coisa que o Brasil. Né? Mas a gente observa, por exemplo, a Nigéria, 110 milhões de euros. O Egito, 104 milhões. Israel, 100 milhões, né? 98. Emirados Árabes, 113. E aí a gente começa a observar também países como a China, que estão bem grandes, né? Indonésia, 189 bilhões, e a Índia, que tem se mostrado consistente o crescimento e o investimento deles na ordem de 1,8 bilhões ao longo de anos, né? Muito grande. Inclusive, a Índia
ela tem uma política espacial muito interessante, que eles criaram um Ministério do Espaço em 1972, e esse ministério é que conseguiu dar o suporte para a agência espacial deles, que é a ISRO, e para os INPEs deles, que são institutos, e quase que ajuda na coordenação das políticas com os outros ministérios, desde 1972. O resultado, eles estão bem firmes na campanha de colonização da Lua, de pegar os recursos naturais, já mandaram satélites por meios próprios, com foguetes próprios e satélite próprio para Marte, e estão com programa e vão fazer uma missão tripulada em breve. E a gente observa aqui que vários países acima de $1 bilhão de investimento. Mas o que tipo de negócios que ocorrem? Né? Nós temos negócios em duas categorias. Eu gosto dessa classificação que foi o professor Sidney Nakamoto, que é um investidor também da Universidade de Nova York, né? E ele mostrou aqui, por exemplo, aqui existem negócios espaço-terra, que são os tradicionais, que é o downstream e upstream, e os negócios espaço-espaço, quer dizer, está surgindo uma cadeia de serviços no espaço. E aqui a gente já mostra uma outra projeção, né, do Bank of America, né, dizendo que o espaço até 2030, até a década de 2030, vai passar para 1,4 trilhões de dólares. Então, isso tudo mostra que existe um movimento grande de ocupação do espaço. E também tem outras venture capitals que acabam verificando diversos tipos de emprego, né, tanto de serviços, fabricação, upstream, downstream, além de espaço, várias verticais de empresas e de startups que estão surgindo para transporte, comunicação, fatores humanos, cadeia de logística, energia, e também serviços e aplicações em órbita, né? A gente dá para sumarizar o que está acontecendo. Nós temos a indústria de observação da Terra, né, com localização também, inteligência artificial, internet das coisas, a reutilização de foguetes, né, space planes, né, que retornam à Terra para aplicação militar, normalmente, e pode ser também utilizado para aplicação de carga. Satélites, serviços de satélites em órbita, manufatura em órbita, né, e monitoramento e prevenção de colisões, monitorando o space debris, reabastecimento em órbita, tanto para satélites de órbita baixa, geoestacionários e no espaço cislunar, e gateways, né, que seriam estações intermediárias entre a Terra e a Lua, ou estações espaciais, e rebocadores espaciais, que eles chamam de space tugs. Aí, quando a gente olha esse quadro, a gente vê que tem serviços que são os tradicionais e serviços que são motivados por soberania, necessidade ou motivos de pesquisa, né, da aplicação, e existem serviços que são basicamente de uma cadeia logística, né? São serviços logísticos. Então, começou a surgir essas duas possibilidades. Aí, mais à frente eu vou falar isso. Além disso, o espaço está sendo ocupado militarmente e faz parte das estratégias atuais de geopolítica, sendo um domínio de combate, SDA. Aí aqui a gente observa que o interesse dos países em criação de estruturas militares para emprego e controle da área espacial vem crescendo ano a ano. Aqui é só um exemplo das aplicações militares que os americanos estão pensando já na órbita baixa, são constelações gigantescas que ainda não foram colocadas. E, além de somados a isso, nós temos as armas anti-satélites, anti-satellite weapons, né? Que, se aplicadas, elas acabam gerando lixo espacial, inutilizando algum satélite e assim por diante. Agora, ok, dessas atividades, como eu falei, a gente pode separar uma outra classificação interessante, são Space Logistic Clients, quer dizer, clientes de serviços de logística espaciais, né? E Space Logistics Services, né? Então, o que seriam os clientes dos serviços de logística, né? Observação da Terra, né? Satélites de comunicação, né? Empresas operadores de satélites de comunicação, operadores de satélites para navegação, GPS, etc. Operadores de serviços de informação, né? Tipo IoT, Machine to Machine, Direct Device,
operadores de segurança, né, que seriam os sistemas de SSA, né, Space Situation Awareness, e outras coisas mais. Operadores de pesquisa de tecnologias, né, de novas tecnologias, em que vocês se coloca alguns satélites ou constelações para se testar tecnologias novas. E clientes que fazem ciência e exploração. Seriam mais os governos, né, alguma empresa privada, mas é mais a governo e militares, que é a exploração espacial. E esses clientes, eles agora, daquelas atividades todas, têm as atividades de logística, né, que seria o acesso ao espaço, né, last mile delivery, que hoje em dia você pode lançar um tanque, que seria um rebocador, e o rebocador, daquele ponto, ele sai navegando e entrega a carga na órbita desejada. Nós temos Active Debris Removal, né, porque você tem os debris, as sucatas espaciais, já tem empresas que estão fazendo demonstradores de como retirar isso. Essa parte de cadeia logística, ela ainda não é uma indústria madura, ela está na fase de muitas startups ou empresas, elas estão demonstrando capacidade, mas é uma tendência de surgimento. Aí tem On-Orbit Assembly and Manufacturing, quer dizer, você montar estruturas grandes no espaço, então você vai lançando pequenos pedaços, vai montando as estruturas. Space Situation Awareness, que é o que eu falei, que é vigilância espacial, né, da consciência situacional. Esses seis primeiros, principalmente, tem um relatório da Euroconsult, que eu me baseei, de 2023, eles estimaram que só essas seis primeiras tem um mercado de 2023 a 2032, segundo eles, que pode ir de 2,7 a 4,9 bilhões. Aí essa variação é porque eles fizeram três cenários, um pessimista, um normal e um otimista. Então, existe essa possibilidade de, em 10 anos, esse mercado atingir 2,7 a 4,9 bilhões por ano, né? Completando aqui, o certo seria fazer manutenção em órbita, trazer objetos que estão no espaço, ou forçar eles a reentrada para queimar. Às vezes você puxa um objeto para poder ou inspecionar, ou para recuperar algum objeto que foi fabricado no espaço, e coisas assim. Ou para você pegar um satélite, encapsular ele, fazer uma manutenção em terra e lançar novamente, né? Seria um recycle, né? E Small Sats Aggregation, né? Tem serviços de hoje em dia que você lança muitos satélites de uma vez só. Você pega os satélites pequenos e ajusta para economizar, baixar o custo do lançamento. E On-Orbit Transportation Vehicles, que seriam esses tanques que eu falei, esses rebocadores, reabastecimento em voo, e plataformas permanentes em órbita, né? Provavelmente na órbita geoestacionária, mas isso aí é uma coisa que ainda não está sendo realizada, mas já está em planos de algumas empresas. Aí a gente observa, com tudo isso acontecendo, o espaço está ficando cheio. A gente observa que só de satélites, esse gráfico aqui do lado, ele mostra que até 2013 você tinha 1.000 satélites ativos. Só que com esse crescimento, a gente observa que é uma tendência exponencial, em que nós já temos mais de 5.000 satélites, né, segundo o relatório do Government Accountability Office, né, o GAO, né, que é uma espécie de TCU americano, né? E esse GAO, ele prevê que em 2030 nós vamos ter 58.000 satélites ativos em órbita, né? É bem interessante. Você pode ver que até 2022, 5.000 satélites. Hoje nós já estamos com 9.000 satélites ativos e mais uns 2 e pouco, 3.000 inativos. Então, 12.000 satélites no total. E a gente observa que a tendência vai aumentar por conta do aparecimento de megaconstelações, né? E depois vou falar mais adiante, o risco de debris, né, causados por testes de anti-satellite weapons, etc. Então a gente observa que, além dos satélites operacionais, a gente ainda tem os debris, né?
E essa quantidade de satélites operacionais, elas não mantêm a estrada deles o tempo todo. Eles vão saindo de vez em quando, estaciona, muda de posição, faz uma ultrapassagem, permite, que são manobras, né? As manobras espaciais. Então, tem um trabalho interessante do professor Hugh Lewis da Universidade de Southampton, que ele começou a monitorar essas megaconstelações e estimar o número de manobras evasivas, né? Manobras para mitigadoras de colisão, são feitas. Então, ele pegou o exemplo da SpaceX, e ele tem outros cálculos usando o OneWeb e outras constelações juntas, né? Mas só com a SpaceX, ele verificou que até 2023, né, houve, em 2023, cerca de 48 mil manobras, umas 4 por satélite, né, considerando que ele tinha alguns satélites lá em órbita, né? Então, e ele previu, né, vendo a tendência, né, que quanto maior o número de satélites, obviamente, maior o número de manobras. Então, com os satélites previstos, que estão para ser lançados da SpaceX, de junho de 2023 até junho de 2024, mês que vem, ele está estimando 100 mil novas manobras. Então, imagina, o espaço cheio, com 100 mil manobras, vários satélites de órbita, isso só de um operador, e mais tudo aquilo acontecendo. Aqui a gente pode ver aqui uma simulação do crescimento da constelação Starlink, né, 2020 até 2023. É lógico, né, que isso aí está exagerado, né? O espaço é muito grande, a gente não conseguiria enxergar os pontinhos girando mais, é só para ter uma ideia qualitativa do crescimento. E isso, o Elon Musk está com 5 mil satélites e ele quer chegar até 42 mil. E a OneWeb também tem alguns satélites, tem a Rivada Space, que vai lançar 1.000 satélites, tem de comunicação, tem várias outras empresas que estão lançando constelações. Então, aqui é a estimativa do professor Lewis, né, para até junho de 2024, a gente vê que é um crescimento exponencial de satélites operacionais. E aqui um relatório interessante da Slingshot de 2023, em que ele observou que 223 lançamentos ocorreram entre 2022 e 2023. Com isso, foram colocados 2.877 satélites, né, em órbita, né, e o espaço ele ficou com 9.241 satélites ativos, né, e mais 3.500 e poucos inativos. E o risco de colisões, etc., aumentou muito. E as empresas de seguro tiveram que pagar 995 milhões de dólares de seguro. Eles tiveram uma entrada de 600 milhões, porque os prêmios eles foram pagos, e tiveram prejuízo, porque tiveram que ressarcir 995 milhões. Quer dizer, esse risco, ele está afetando, inclusive, o custo dos seguros, porque está aumentando, né? E no próprio cinturão geoestacionário, para poder acomodar os novos lançamentos de satélites geo, né, comparados com 2010, a distância entre eles teve que reduzir cerca de 33%. Hoje em dia eu não sei se vai continuar essa tendência, porque a indústria da comunicação está usando o conceito de multi-orbit, né, que eles vão usar não só geoestacionário, mas órbita média e órbita baixa. Antigamente, em 2010, só se usava geoestacionário, até 2017, 2018 também, só geoestacionário, e aumentando a quantidade de satélites, aí a distância entre eles tinha que diminuir, aí diminuiu em torno de 33%. Só que agora, o número de satélites geoestacionários pode cair, essa distância pode voltar ao normal. E o relatório da Slingshot, ele faz essas análises, ele fala que, poxa, olha, as seguradoras receberam 557 milhões, pagaram 995 milhões dos prejuízos, né, de colisões, etc., né? E ele observou que novas tecnologias têm que surgir, é um desafio para utilizar esse espaço finito, é um desafio de sustentabilidade, como é que a gente mantém, tanto no sentido de meio ambiente mesmo, porque é um ambiente espacial, né, você poder circular, e tanto para poder fazer as operações. E ele coloca aqui, in summary, this analysis of the space industry dynamics emphasize the
needs of innovation, collaboration, enhance sustainability efforts, to ensure the industry successfully navigates future challenges and opportunities, que é exatamente o que eu falei, né? Que a gente precisa pensar em soluções tecnológicas de colaboração para aumentar a sustentabilidade para poder reverter esse quadro. Aí, ok, eu falei que ia dizer sobre lixo espacial. Então, o lixo espacial também foi crescendo ao longo do tempo, além de tudo aquilo que eu já coloquei lá em cima. A gente vê que até 91, até 1961, só havia 3 debris, né? Aí, em 2007 já cresceu, 2022 já chegou nesse patamar, e hoje em dia deve estar em torno de 25 a 30 mil pedaços acima de 10 centímetros, cerca de 1 milhão de pedaços acima de 1 centímetro em órbita, estou falando sucata, né? E cerca de 130 milhões de pedaços acima de 1 milímetro. Os que mais preocupam para as operações não tripuladas, né, para as operações... o ser humano fazendo uma caminhada espacial, qualquer um desses aí é perigoso. Agora, para as espaçonaves, o que realmente causa danos expressivos são as acima de 10 centímetros. E são monitorados. Aqui ó, a gente observa essa linha azul, um satélite que está sendo protegido por uma empresa que está sendo monitorado por uma empresa de SSA, né? E esses outros balões que estão passando são elipsoides de incerteza de objetos em órbita que vão cruzar a trajetória. Então, toda vez que fica vermelho, é que existe uma possibilidade de uma conjunção perigosa, né? Que pode levar a uma catástrofe, né? Aí, nesse caso, tem que ser analisado as manobras. É por isso que tem aquela quantidade grande de manobras da constelação da SpaceX, que cada manobra está evitando alguma colisão. Aqui é um tamanho de debris que chegou na Terra, é um pedaço de foguete da SpaceX. Normalmente, a seção quente dos foguetes, ela tem um material mais resistente, e quando retorna à Terra, consegue passar pela atmosfera, né, sem queimar totalmente. Então, ele pode reagir, é perigoso. É necessário se monitorar também o que está entrando na Terra. Aí a gente fala, pô, sustentabilidade, né? Que sustentabilidade que a gente está falando? Tem 2 possibilidades, mesmo se falando do espaço. Você pode pensar em sustentabilidade na Terra e no espaço. Na Terra, a tecnologia espacial, a indústria espacial, ela ajuda a monitorar e localizar emissões feitas pelo homem, né? E também gerar dados analíticos de meio ambiente. Mas a sustentabilidade que eu estou falando aqui é uma sustentabilidade no espaço sideral, acima da linha carbono de 100 km, que é o quê? A sustentabilidade ligada à possibilidade de reutilização, né, serviços espaciais, logística espacial, né, Space Debris Monitoring, quer dizer, monitoramento do lixo espacial e mitigação, e como a gente viu, esse monitoramento não vai ser mais só de debris, só de sucata, vai ser um monitoramento de satélites também. Você tem um cliente que tem o seu satélite, que não sabe acuradamente a informação de todos os outros satélites. E a gente está falando daqui a 6 anos, 58 mil satélites no mínimo, que é, no mínimo, aí, o dobro do que nós temos de debris hoje, né? É lógico que a quantidade de debris ela vai continuar crescendo à medida que você vai lançando mais satélites, mas eu acredito que, pelas curvas que a gente tem visto, a quantidade de debris está crescendo mais linearmente, enquanto que a de satélites ela está crescendo exponencialmente com o surgimento de novos negócios a cada dia. Aí, ok, algumas estratégias de sustentabilidade estão sendo aplicadas, né? O paradigma de lançadores está mudando para a reutilização de foguetes, até a Starship, que está em fase final de desenvolvimento, ela de demonstração, né? Ela é totalmente reaproveitável. Esse aí é um Falcon Heavy, 2 boosters do Falcon Heavy que retornam à Terra. Então, esse paradigma está mudando a indústria de lançamento. E também, o que fazer com os satélites que estão em órbita? Fazer uma pequena manutenção para estender a vida deles, mudar o propósito deles. Ele tem uma capacidade de processamento. Aí teve um painel que foi destruído, ou parcialmente destruído, mas ainda funciona. E ainda tem capacidade de processamento. E o software que está embarcado dele, se ele for um software defined radio, o pessoal está reprogramando os satélites para ser relay de comunicação, ou fazer outros tipos de
de aplicações. Então, como se diz, redefinição de atividades satélites, tem gente pensando nisso. Aí, o que tipo de satélite que a gente está falando? Para as pessoas que não estão muito familiarizadas, tem aqui uma escala que já foi diferente, né? Antigamente, os satélites eram muito maiores, muito mais caros. Mas hoje, a gente chama small sats, o small spacecraft, abaixo de 500 quilos. Quando está entre 180 e 100 quilos, nós chamamos de mini satélites. Para você ter uma ideia, antigamente, 500 quilos era mini satélite, agora já mudou. Entre 10 e 100 quilos é microsatélite. Entre 10 e 1 quilo é nanosatélite. E abaixo de 1 quilo até 100 gramas é um picosatélite, e abaixo de 100 gramas, um femtosatélite, que seriam os chips lançados. Então, existem essas classificações. Aqui alguns exemplos, por exemplo, de 10 a 100 quilos os microsatélites, né? A gente tem aqui alguns exemplos, inclusive a Visiona, né? Tem o VCube. Nanosatélites até 1 quilo, nós temos o Itasat 1. O Sport eu não tinha colocado essa figura ainda, viu, professor? Mas eu vou atualizar ela. Que está na figura anterior. E aqui nós temos um picosatélite da empresa Alba, é uma câmera que tem resolução de 15 metros em órbita. E ele foi projetado para ser lançado aos milhares, né? Então, você lança constelações de uma vez. Pelo menos quando a empresa foi criada, foi isso. Eu não acompanhei mais, eu não sei como é que está o negócio dela hoje em dia, mas esse era um dos trabalhos, né? E de lançadores, né? Lançadores, nós temos lançadores que estão caminhando para reutilização, que é o caso da Starship, e os lançadores que não são reutilizáveis estão tendendo a serem descontinuados, né? Por conta do custo. E tem lançadores para pequenos lançadores que vão até 500 quilos, tem lançadores médios que vão até 2 toneladas, tem lançadores grandes que vão até 30 toneladas, e os super heavies acima de 30 toneladas, isso tudo colocando esses pesos de carga, essas massas de carga, em órbita baixa. E, como é que a gente fala em sustentabilidade do espaço? É uma preocupação do Economic Forum de 2018, poxa, a gente tem que fazer alguma coisa para estimular ou identificar o que é sustentável ou não de uma atividade espacial. Aí encomendou-se um Space Sustainability Rating e criou-se um framework em que tem alguns módulos que eles criaram, com algumas características, em que as empresas fabricantes, os operadores, né, eles recebem, tanto os fabricantes quanto os operadores, eles recebem pontuações. Por quê? Porque a ideia é a seguinte: uma seguradora, ela vai segurar, ela pode utilizar essa pontuação para cobrar menos ou cobrar mais de quem tem pontuação baixa, ou cobrar menos de quem tem a pontuação, diminui o risco dela, né, pegando empresas que têm uma pontuação mais adequada de sustentabilidade, né? E esse trabalho, né, eu tenho esse paper, uma referência interessante, e o outro que eu vou mostrar, ele tem o Muri Bajá, que deve ter sido um dos orientadores. Esse paper tem vários autores, né, em que eles começam a falar nos módulos, e cada módulo tem mede algumas coisas, é medido mesmo, para fazer as pontuações. É um trabalho, é uma associação voluntária, né, as pessoas se voluntariam, né, e pagam para eles para poder serem ranqueadas, né, assim vai. Nesse paper aqui de 2018, 2021, aliás, eles colocaram, que de 2018 a 2021 criaram esse framework. Aí você tem, por exemplo, 6 módulos de avaliação, que é Mission Index, Detectability, Identification and Tracking, né? Também é outro parâmetro, Collision Avoidance Capability, Data Sharing Capability, né? Standards, que se segue os requisitos, né? E External Services. Então, esses módulos, cada um deles é esmiuçado, quem tiver mais detalhe depois pode pegar esse paper, né, que é a Framework for the Space Sustainability Rating, da Letícia, e que a primeira autora é o Muri Bajá, é o último coordenador, né? E dá para pegar mais detalhes, né? Eles fazem gráficos desse tipo, né?
separando as categorias, e isso é individualizado por empresa. Aí, ok, Space Situation Awareness. Por que é importante? Aqui a gente observa que um dos parâmetros é o Mission Index, esse Detectability, Collision Avoidance e Data Sharing, esses 4 estão relacionados com Space Situation Awareness. Aí você fala, poxa, mas aí o pessoal puxou a sardinha para o lado para a brasa dele. É possível, porque o Moriba já é um dos maiores especialistas em Space Situation Awareness e ele é um dos mentores e trabalhadores desse grupo, né? Então, dos 6 índices, 4 são relacionados a Space Situation Awareness, né? Aí eu vou colocar aqui, o que é Space Situation Awareness? Você tem uma consciência situacional do ambiente espacial. Ele tem 3 grandes áreas, que é Space Surveillance and Tracking, né, em que você observa objetos feitos pelo homem. São cargas úteis ativas, que seriam satélites, né, e destroços ou sucatas espaciais, que seriam corpo de foguete que já foi descartado, satélite que virou sucata porque a bateria explodiu e ele ficou inoperante, ou uma colisão entre 2 satélites, ou destroços de satellite weapon, né? Então, objetos em órbita feitos pelo homem fazem parte dessa categoria de SST, onde a maioria das empresas comerciais estão concentradas hoje. Tem a outra parte que são os efeitos do Space Weather, que são os efeitos das atividades solares, que seria o quê? Radiação eletromagnética, né? E partículas subatômicas de alta energia, né, que são monitoradas nesse tipo de serviço. O INPE faz isso, a NOAA tem uns probes, 2 pontos de Lagrange, que todo mundo utiliza as informações deles. E NEO são objetos naturais, também são monitorados pelo Space Situation Awareness, né? São asteroides, cometas, objetos naturais próximos da Terra e os próprios meteoritos, né? Então, isso tudo é o Space Situation Awareness. Aí o pessoal fala, poxa, e o Space Domain Awareness, que eu não coloquei nessa apresentação? SDA é um SSA aplicado para a defesa, né? Em que a troca de informações ela depende do grau de confidencialidade, né? As informações são utilizadas para caracterizar e identificar o que está em órbita, e também são utilizadas para as ações de resiliência, né? Perceber se está sendo atacado, se não está, e também para direcionar ataques e outras coisas mais. Esse outro paper, também da Letícia e do Moriba já, ele apresenta 4 desafios que estão ligados, de certa forma, ao Space Situation Awareness, né? O desafio 1, dessa área de sustentabilidade, requisitos regulatórios, né, para serem aplicados no mundo. Porque o que a gente tem os tratados do espaço, né? 4 tratados do espaço, só que hoje em dia você não consegue mais fechar um tratado. E cada empresa, ela decide que órbita que vai colocar, se o satélite é manobrável ou não, e no mundo todo, e às vezes nem se comunicam. Então, não existe um mínimo de regra. Aí, como é que isso é calculado? Então, tem o Mission Index, ele calcula se a empresa ela colocou satélite manobrável, que ganha ponto, não é manobrável, perde ponto, mas está em órbita mais baixa, vai entrar mais rápido, ganha ponto. Colocou na órbita muito alta, perde ponto. Então, o Mission Index analisa a missão como um todo, com base nessa probabilidade, se as decisões de projeto daquela empresa ou daquela missão aumentam ou diminuem o risco para os outros. O desafio 2 tem a ver com troca de informações. Por que é um desafio? Porque cada um tem a sua maneira de documentar e de manter sua base de dados e de transferir informações sobre a órbita do objeto. Então, você tem a Força Aérea Americana, né, agora é a Space Force, tem a 18ª e 19ª esquadrões, né, um fica em Vandenberg e outro em Wallops, e eles divulgam um catálogo da Space Track, né, que eles colocam os Two-Line Elements, que é os TLS, dos objetos. Mas tem outras empresas que têm o seu próprio catálogo, elas podem usar de outra maneira diferente, cada um pode usar, e isso causa uma dificuldade de você tem, por exemplo, você tem a informação do seu satélite que precisa, e você quer a informação dos outros satélites. E essa informação dos outros satélites, ela pode não vir padronizada. Se você pega de fontes diferentes,
ela pode não vir padronizada, e você tem um problema sério para conseguir fazer um data fusion, né? Mais ou menos, de dados. Então, dependendo, esse critério analisa, poxa, você está usando algum tipo de padrão de acordo, né? Você está facilitando a troca de informações, você tem algum sistema que permite utilizar mais de uma base, etc. Então, esse tipo de informação vai dando mais ou menos pontos no Data Sharing Model. O 3, que seria Space Operator have diverse levels of capability. O operador de satélite, às vezes ele é operador de satélite de sensoramento remoto. E na equipe dele, não tem ninguém de dinâmica orbital. Só tem gente preocupado com a qualidade da imagem, a dinâmica orbital necessária para manobrar o satélite para ele poder pegar aquela imagem, e mais nada. Mas eu não tenho um especialista, né, para verificar se ele está em risco de collision avoidance e para cooperar, né, com as outras empresas, as outras organizações que estão fazendo manobras para evitar collision avoidance. Então, o nível de preparo, ou o nível de ferramentas, né, inclusive a Cypher trabalha nisso. Desculpa, viu, Márcio Costa, mas eu tive que falar, não teve jeito. A gente trabalha em ferramentas para facilitar, para que as empresas usuárias não tenham que ter experts demais e tenham capacidade de colaborar com com as empresas, com os outros operadores na hora de fazer uma manobra de collision avoidance, né? Então, com essas ferramentas mais avançadas, você simplifica a operação e isso faz com que a empresa, aquela missão, tenha mais pontos no collision avoidance model. E, por último, né, você sabe as informações do seu sistema. Agora, como é que você sabe as informações dos outros que estão em órbita para poder saber se você está em risco ou não? Aí vem, se você tem capacidade própria, tem serviço próprio, sistema próprio que consegue traquear objetos que podem trazer problemas para vocês e colaborar passando essas informações, né? Ou utilizando elas para reduzir o risco, ou para traquear o seu próprio objeto e passar informações mais precisas, né? Ou usar outras informações, isso aí está dentro do módulo Detection, Identification and Tracking Module, né? Então, se você tem essa capacidade, você ganha pontos. Se você não tem essa capacidade, você perde pontos. Aqui é só um filmezinho aqui, que está sem som, mas é uma operação Astrolábio, só para mostrar que a indústria espacial está acontecendo no Brasil, apesar de estar abaixo do radar. Esse aqui é o lançamento da Inespace de teste no nosso Centro Espacial de Alcântara, que é a nossa ponta de lança para a entrada no mercado espacial com vantagens competitivas, né? Lá, o centro ele viabiliza a existência de indústria espacial no Brasil. Aqui está fazendo a contagem regressiva. Esse é o Rambit 1, que é um foguete de testes, né, do desenvolvimento. E pode ver que já tem paradigmas de construção diferentes das plataformas existentes, né, anteriormente da FAB. Pode ver que a tecnologia está avançando e o paradigma está tornando as coisas mais simples. Aqui é o nosso, da FAB, e aqui uma estrutura bem menor. Aí imagina a quantidade de lançamentos que é possível ser feito nessa área. Basicamente era isso que eu tinha que apresentar. Passei um pouco, uns 4 minutinhos, né, Mascote, mas eu acho que dá para perdoar, né? Problema algum. Bom, parabenizar aí pela apresentação que o senhor fez para nós. E agora vamos para a fase de perguntas, né? Já vamos abrir, então, para o público, saber quem deseja fazer alguma pergunta. Adriano César, está com você. Oi, todo mundo me ouvindo muito bem aí? Opa! Bem. Eu vou começar com a pergunta. Primeiro, eu queria parabenizar ao Brigadeiro José. É um tema muito relevante, principalmente os desafios que a gente está enfrentando hoje na indústria. E eu queria saber, estou ofegante porque eu estava lá do outro lado na sala e eu vim para cá na cozinha, perdão. Eu queria saber qual que seria, então, a prioridade no Brasil, seguindo toda essa dependência de comunicação, identificação de debris, o que tem sido mais prioritário para agora nesse lado do direito espacial voltado só para a parte de debris? Olha,
No Brasil, no mundo, está todo mundo no mesmo nível, não tem ninguém na frente. Como eu falei, os tratados internacionais, eles são antigos, eles estavam preocupados, né? O que temos de coordenação que aceita amplamente é a coordenação de frequências, comunicações satelitais, que a OIT regra, e cada unidade, cada nação tem as suas leis internas e participa do Fórum Internacional, e também a legislação que regula internamente cada país, o lançamento, a responsabilidade da carga útil também é nacional de cada país, né? Só que o conjunto, né, para poder saber regras para uso de megaconstelações, ainda não existe. Porque o que a gente tem de coordenação é frequência, mas órbita, quantidade de órbitas, o que pode ser feito, não existe. Então, o que está sendo feito? O serviço espacial mais relevante do mundo, em todos os casos, é a comunicação. E vai continuar, e não tem como. É o que mais rentável, é o maior, e lidera, assim, com distância absurda. Mesmo quando a gente tiver sistemas de logística, né, para as atividades espaciais, né, mesmo assim, comunicação é sempre ao máximo. Então, a UIT, o que eu estou vendo na prática, é um grande player, e ela tem procurado, a Anatel tem procurado cada um dos órgãos nacionais, e eles têm discutido isso, tem temas em discussão sobre isso. Tem eu esqueci o nome da organização, tem a BNT e tem a ISO. A ISO também tem aberto, já existem alguns standards, você lembra que dos 6 standards, então a ISO está bem ativa, já tem alguns standards aprovados para operações espaciais, né? E tem trabalhos em aberto. O IFI participa, né? A Cypher também está no grupo no WG2, WG3, WG7, não é? Mais o WG3 e o WG7, né? Porque, não lembro agora, eu confundi. Porque um é o IFI que está na frente e o outro é o INPE. A gente está com o IFI, dois que falam sobre Space Situation Awareness, né? E sobre grandes constelações. Então, o pessoal está tentando fazer de boas práticas, regulação, e essas regulações, à medida que as pessoas vão aderindo, você vai ganhando pontos e vai melhorando seu rating. Tudo por adesão, né? E que mais que a gente pode falar? Então, esse esforço regulatório, né, tá acontecendo para poder trabalhar, e a indústria mais relevante, né, é a de comunicações, inclusive, tanto para comunicações broadband, quanto direct device, tanto IoT, né, cada dia aparece, por exemplo, esses dias apareceu uma empresa de Ruanda, que foi fundada pelo cara que fundou a OneWeb, né, e depois a OneWeb faliu, aí o Eutelsat comprou, ele foi para a Ruanda, e essa empresa, ela tem licença para 8.640 satélites no Brasil. Entendeu? Então, quer dizer, é uma empresa de IoT que ninguém nunca ouviu falar ainda, mas já tem as licenças e vai aparecer no cenário. Então comunicações é a parte mais relevante. Segmento terrestre, eu acho que também vai crescer muito. Aquela projeção que o Morgan Stanley fez, ela foi bem corajosa, porque ela foi feita há vários anos atrás, há uns 7 anos atrás. Então, hoje é fácil a gente olhar e falar, poxa, mas esse segmento terrestre vai crescer. Mas na época que eles fizeram essa projeção, eu diria que foi corajosa. Eu concordo, eu fazia a mesma projeção, eu concordava. Só que, poxa, um banco de investimento fazer é diferente, né, da gente estar lá na CECIS e estimar, é diferente. Né? Entendi. Não sei se era isso que você queria... Não, sim, e além disso, eu queria saber um pouco mais da parte de instrumentação, a parte de desenvolvimento de novas tecnologias. No Brasil, quem que está mais pioneiro nessa parte? Pioneiro, quando a gente fala isso, a gente causa suscetibilidades, né? Então, o Centro Espacial ITA e a Cypher, eu tenho certeza que estão na fronteira. A Cypher é a única empresa privada que trabalha com a parte de Space Situation Awareness, né? Nós temos tecnologia própria e estamos instalando o nosso próprio telescópio e somos a única empresa que a sede é abaixo do Hemisfério Sul que trabalha com isso, né? O Centro Espacial ITA, ele já começou em nível de pesquisa básica há um tempo, tanto é que da minha equipe eu contratei gente do Centro Espacial ITA,
né? E a UNB tem trabalhado com a gente, né, com esse foco de debris. Agora, você fala astronomia e outras coisas, tem gente que está muito mais avançado, mas eu estou falando especificamente Space Situation Awareness e especificamente Space Situation Awareness, SST, para órbita baixa. Né? A gente tem que ser bem específico, né? Porque essas áreas elas não nasceram ontem. Antigamente era o Sol geoestacionário, era a atividade do Sol, e a atividade era só, ou era defesa, ou era governo, era a ESA, os Estados Unidos, só que há uns 7 anos para cá, começou a ficar privado, e no Brasil a gente começou há 3 anos atrás, entendeu? Agora, você fala, ninguém faz isso, não, o INPE faz alguma coisa lá, mas é em outro cenário, agora em cenário comercial e aplicações em novas aplicações, né? É isso. E tecnologias que são necessárias, que a gente ainda não tem, mas está trabalhando. Inteligência artificial focada. Aí você fala, você não tem? Tem, a gente tem. Mas não ainda em produto, não ainda focada é diferente, né? Com o propósito. E eu diria que no mundo, o modelo de negócios disso ainda está muito difuso, porque o cliente ainda é governo forte. Nos países em que o governo compra, as empresas prosperam. Aqui no Brasil não se consome esse serviço, a gente está disputando fora do Brasil, né? Então, tem esses entraves, né? Então, e a gente não sabe, ao mesmo tempo que a gente vê a Slingshot, a ExoAnalytics, a Leo Labs, que são gigantes, né? A Leo Labs recebeu um aporte de 70 milhões de dólares só 2 meses atrás, 3 meses atrás. Então, que vai falar, poxa, então isso vai ser dominado pelos grandes. Mas aparece a Neurospace em Portugal, a Aldoria na França, aparece muitas empresas pequenas, menores que a Cypher. Tudo bem, eles estão com clientes, eles vão andar mais rápido, mas são menores que a Cypher. E aparece, aí você fala, caramba, para onde que vai esse mercado? Os pequenos vão existir? A gente não sabe ainda o que vai acontecer, mas uma coisa é certeza, todos vão cooperar. Isso aí eu tenho certeza, porque a gente conversa com os nossos como se diz, competidores, né? E eles são competidores em alguns pontos e partners em outros, porque a complexidade para você lidar com constelações acima de 58 mil satélites, no meio de space debris, né? E missões militares, civis, missões não coordenadas, a China não coordena com os Estados Unidos, e são mais de 10 mil satélites. Então, você é um ambiente em que tem muita manobra, não tem como, por mais que tenha inteligência artificial, você precisa ter sensores em tudo quanto é canto, e você tem que ter algum mecanismo de compra, venda, troca. E vai ter um mercado secundário disso. Entendi, muito obrigado. E, realmente, essa questão, ela não está só na parte de regulamentação, mas também na parte de manutenção, né? Porque quando você cria novas oportunidades, mais tecnologia, tem que ter manutenção. Então, vai crescendo cada vez mais de forma exponencial, como a gente viu naqueles gráficos. Então, esse é um tema bastante interessante, é uma área que vai continuar crescendo muito, e eu agradeço você ter trazido, então, a apresentação. Muito obrigado. Obrigado. Antes de passar, obrigado pela pergunta, Adriano. E antes de passar para outra pergunta, só alguns comentários aqui que estão no nosso site, nosso chat. O presidente da Agência Espacial Brasileira, Carlos Mota, que é hoje presente, né? Ele deixou aqui o link, né, para os interessados em SSA. Existe uma conferência, né, a IAS Conference 2024, certo? Tem alguns tópicos que falam sobre isso. Temos um agradecimento aqui da Adriana Porcino também, tá? pela excelente apresentação que você fez para a gente aqui. Da mesma forma, a Mirelle Silveira, tá? Excelente apresentação com muitos insights de investimento. E o presidente, ainda o Carlos Moura, o engenheiro Carlos Moura, coloca aqui para a gente o seguinte: já que você falou da importância da parte regulatória, é bom que todos os interessados tenham ciência da lei que está para ser aprovada no Brasil, a Lei Geral das Atividades Espaciais, e altera a lei número 8.854, de 10 de fevereiro de 94. Já passou pela Câmara, foi para o Senado, e é o momento da sociedade se manifestar.
Tá bom? Então, ele coloca essa observação aqui. Eu passo a palavra para outra pergunta. Máximo Moreira. Bom, enquanto alguém vai elaborando, se manifestando, eu vou fazer uma pergunta aqui que eu vou começar de maneira bem lúdica, tá? Vai chutar o meu tapete. Se os dinossauros tivessem capacidade de olhar para Saturno com um binóculo bem interessante, né? Ou com a capacidade hoje de observação astronômica que nós temos, eles iam ver Saturno sem nada, sem nenhum anel, né? Ao longo de milhões de anos, aquele material que foi adquirido ali, o processo, enfim, foram criando o que hoje nós temos, que são os anéis de Saturno. Ontem, por acaso, por volta de 11 horas da noite, eu estava vendo no Twitter, né, e há um registro, né, de que ontem, mais ou menos, teve uma injeção de massa coronal solar bem grande. Tá? Acho que foram 5 pontos bem razoáveis e que parte deles não está atingindo a Terra. James O'Donoghue, que é um físico, enfim, ele trabalhou na agência espacial japonesa, e ele, ontem, acompanhando isso, ele falou, olha, toda essa massa, essa ejeção vai causar uma aurora boreal forte, vai estar impactando, vai estar, talvez, gerando perturbações, né? Os objetos estão em órbita aí, que vai empurrar alguma coisa. Aquelas perturbações atmosféricas que nós sabemos, né? Bom, voltando à parte lúdica da minha pergunta, tá? Eu só disse que a SAIF, ela trabalha numa empresa que trabalha com a parte de SSA. Aí eu lhe pergunto, nos modelos que foram realizados até então, que foram elaborados, trabalhados pela empresa, tá? Eles sinalizam algum tipo de direcionamento, algum tipo de tendência dos detritos orbitais? Porque quando nós fazemos modelos, naturalmente, nós colocamos os vários parâmetros possíveis ali de deslocamento, daquilo que ele pode se deslocar. Mas, como um todo, eu pergunto ao senhor se é observado alguma tendência, tá? Dentre os vários debris em termos genéticos que tem aqui no... Eu quero saber se daqui a 1 milhão de anos eu vou ter um anel de Saturno de debris. Tem vários papers, né, sobre isso, né? É interessante porque as órbitas, cada uma tem um propósito. Tanto para aplicação militar, tanto para aplicação civil. E as órbitas que estão sendo utilizadas ultimamente são as órbitas baixas. E a gente observa que a maioria dos satélites está abaixo de 700 quilômetros. Então, todo mundo querendo em torno de 500, né, porque tem algumas órbitas heliosíncronas, né, e assim vai, para melhorar a latência de comunicação, para fazer a câmera ficar mais simples, e assim vai. E essas órbitas, né, elas decaem mais rápido do que as órbitas médias, do que as órbitas geoestacionárias. Então, eu acredito que os detritos eles não vão estourar, a não ser que aconteça realmente um evento de catástrofe, de batida, etc. Mas eu acredito que eles vão decaindo rápido, né? Eles vão manter, por isso que o crescimento de número de detritos com o número de satélites não tá exponencial, ele está linear. Né? Então você vê que tem um crescimento exponencial do número de satélites operacionais, e o de detritos está crescendo, quanto mais, quando você lança, sai pedaço de tinta, sai pedaço de coisa, e fica em órbita, né? Então sempre vai aumentar, mas não é exponencial. Então, eu acredito que nas órbitas baixas vão continuar tendo a maior concentração, e o número de detritos não vai crescer exponencialmente, a não ser que tenha eventos desse tipo, né? E que eu acredito que o número de satélites operacionais vai ser maior do que o número de detritos, ou vai ficar na mesma ordem de grandeza. E os inativos, se as boas práticas caminharem, as estratégias de orbitar satélites não operantes, se elas ficarem mais comuns, vai ficar o problema fica resolvido, não, fica contornado, né? E assim vai. Nas órbitas médias e órbitas geoestacionárias, o problema é realmente que demora muito tempo para decair. Tem menos coisas, mas demora muito tempo para decair. Então, eu não sei qual seria a estratégia
que vai ser feito disso. E uma tendência que a gente observa, né, é que o uso de armas antissatélites, realmente ela pode ampliar, né, o problema. Isso aí é uma coisa que pode causar sérios problemas, né? Até teve um caso interessante que antes da guerra da Ucrânia, em novembro, a guerra começou em fevereiro, né? Em novembro, teve um teste de arma antissatélite da Rússia, né? Que estava na altura da estação espacial, que, curiosamente, está em torno de 400 quilômetros, 500 quilômetros, né? Que é onde tem os satélites de observação da espião. Então, eu não estou afirmando, mas, poxa, não é muita coincidência, antes de uma guerra, você dificultar fazer assessoramento remoto dos seus oponentes? Se eu não me engano, isso foi 15 de novembro de 2021. Isso. E criou uma nuvem de debris que estava na mesma... Eu sei que a cada 1 hora os astronautas estavam indo para o módulo de segurança para, talvez, focar e ejetar. Né? Isso, e isso dificultando também a operação dos satélites espiões para observar o que estava acontecendo. Isso dependendo da órbita, eu não chequei a inclinação, mas é o tipo de estratégia que pode acontecer, né? Agora, o bom é que leva algum tempo, né? Não vai levar décadas, mas vai decair porque está numa órbita mais baixa, né? Então, a tendência, né? O uso de órbitas mais baixas, eu acredito que os debris não vão ser exponenciais, a não ser que aconteça isso, e acredito que o número de satélites operacionais tende a ser maior que o debris, mas isso aí é uma coisa a ser investigada, né? Eu vou fazer uma outra... Obrigado pela resposta. Eu vou fazer uma outra pergunta aqui, que ela foge um pouco da agenda do grupo, mas está dentro do contexto, que eu acho que vale a pena aproveitar a sua presença aqui. Na terça-feira passada, essa terça-feira agora, melhor dizendo, entre as lives que foram feitas pelo Space BR Show, o Emerson Brandon, da Space BR, o CEO, ele fez uma entrevista com o presidente Shidara, lá da Associação das Indústrias Aeroespaciais Brasileiras, e ele... Isso, Shidara. E ele fez uma colocação que me deixou bastante curioso. Ele disse que hoje nós estamos muito com a agenda de debris, né, preocupado justamente com isso, que é o foco do seu trabalho, né, hoje em dia. Mas ele disse que já está se criando uma agenda ambiental na questão dos debris, porque a cada vez que um objeto está dentro da atmosfera se desintegra, ele libera várias partículas metálicas, enfim, ou que seja do tipo de componente que vai compor, né? E ao longo de tanto tempo, acaba não deixando de ser um despejo de várias partículas, né? Existe um monitoramento de qual os principais elementos químicos que a gente vai estar jogando no espaço? Esse tipo de participação já bateu na sua porta alguma vez? Eu queria saber se debris podem ser de ordem natural ou de ordem, enfim, artificial, etc. Mas dentro daqueles que são artificiais, já lhe bateram a porta perguntando quais são a origem, ou quais são a fonte, ou seja, qual o tipo de substância que está batendo lá? A gente não se preocupa só com o debris, não. A gente monitora satélites também, tudo que está em órbita, né? O que a gente tem uma aplicação que monitora as reentradas. Isso a gente sabe. Na hora de monitorar as reentradas, a gente procura caracterizar o que é que está entrando, qual é o material, quais os materiais, o risco que aquele material tem de atingir o solo ou não, se queima completamente. Isso a gente monitora e tem o catálogo que a gente observa isso aí, né? Agora, os objetos que queimam na atmosfera, eles são um plasma muito altíssima temperatura, então a preocupação, isso aí eu acho que teria que ser melhor investigado, né? Mas eu acho que não é tão relevante. O que é relevante mesmo é a preocupação ambiental que eu disse, né? Que é a questão de como permitir que as operações espaciais ocorram, né? E que os ativos espaciais que são utilizados para monitoramento de emissões na Terra, etc., continuem funcionando. Então, o meio ambiente espacial que está em voga hoje, nas discussões mais quentes, é essa. Como continuar operando, como subir, operar e voltar e realmente fazer a missão. Esse é o meio ambiente que a gente está falando. Essa parte de materiais venenosos, etc., né,
teria que dar uma investigada um pouco melhor, mas normalmente eles não sobrevivem à temperatura. O que sobrevive na reentrada e fica realmente é titânio, né? São ligas fortes de seções quentes que chegam até o solo, né? Esses outros, a quantidade é muito pequena, né? Eu não sei se... É lógico, né? Com o tempo alguém teria que investigar. Não é o objeto da nossa investigação. Que a gente fala é o seguinte: o objeto tal, correu tal, tantos objetos reentraram, a gente pode colocar. Aí alguém querendo usar essa informação para uma pesquisa, fala: então, os objetos foram tantas toneladas do composto tal, que nessa temperatura sobreviveria, aí alguém poderia até lucubrar. Mas a gente não monitora isso. Perfeito. Eu estou lendo um livro atualmente que trata, já vou passar então ele só concluindo, se me permite. Eu estou lendo um livro agora que trata justamente dos elementos perturbadores, né, que afetam, né, os sistemas espaciais, né, ou seja, o que tem no ambiente espacial. E ele destaca, né, que, por exemplo, na exosfera, lá no finalzinho, né, por exemplo, a gente tem muita presença de oxigênio atômico, nitrogênio atômico, né, que são partículas corrosivo, né? Algum dano, algum impacto nos sistemas espaciais, né? Eu acho que lá na frente, talvez, outros elementos atômicos podem vir a compor essa atmosfera e podem vir a prejudicar o sistema, talvez venha a ser um capítulo de um livro desse mais adiante. Mas essa pergunta, saber se alguém já tinha batido na sua porta para ver essa agenda ambiental também. Tá, não, eu adoraria, porque assim seriam novos requisitos, a gente remodela o produto. Por favor, Will. Obrigado, Márcio. Bom, Brigadeiro Vital, muito obrigado pela apresentação, excelente palestra e muito interessante mesmo. Eu tenho duas perguntas aqui, né? A primeira seria mais saber da opinião do senhor, esse problema do lixo espacial, né? Para o futuro, nós temos regulamentações, leis que estão sendo propostas, tal, mas o presente, porque no papel é muito bonito, né? A gente criar missões para ir lá tirar o lixo espacial. Eu mesmo, meu doutorado eu fiz no DLR, né, num grupo que estudava serviços em órbitas, né? Então, uma das missões lá do Centro Espacial Alemão era desenvolver uma missão para você remover detritos, né? Só que isso dentro do Space Business custa dinheiro, né? Quem vai pagar por isso? Para uma empresa, né, se prontificar a fazer isso, ela tem que ter um plano de negócio, tem que ter um retorno. Ela não vai fazer só porque é sustentável, é bom para o planeta. A gente sabe que não funciona assim, né? No papel funciona, mas na realidade não é, né? Então, na opinião do senhor, você acha que existe uma solução financeiramente viável, né? Um plano de negócio para o problema atual do lixo espacial? Como que poderia ser tratado isso em termos financeiros de Space Business? Tem uma organização da ONU que eu acho que também vai acabar entrando nisso, embora o pessoal que é do Corpus, da UNOSA, não gosta muito dessa ideia, porque a UNOSA, que é a United Space Office for Uso Pacífico do Espaço, né, que é a UNOSA, né, que cuida dessas questões, mas é a ICAO, a International Civil Aviation Organization, né? Por quê? Porque os voos estratosféricos, né, transportes, eles estão virando uma realidade. Os centros de lançamento já fazem parte de mapas de voo de alguns países que tem na FAA, porque está aumentando conflito. Então, e a ICAO, ela trabalha por votação de maioria, enquanto a UNOSA é consenso. Por isso que é difícil você fechar um acordo na UNOSA, mas na ICAO, que é prático, que cuida da aviação, é mais rápido. E o espaço está começando a interagir com a parte aérea também. Então, a ICAO ela pode entrar nesse problema. E também, por exemplo, a aviação usa muito sistemas de navegação, de espaço, etc. Se isso começar a afetar, passa a ser objeto de interesse deles também, assim como o clima espacial e assim vai. Então, eu acredito que a ICAO, de alguma maneira, ela vai acabar se envolvendo. Ela já se envolveu em outros, por exemplo, aquela sonda voadora Genuity de Marte, ela tem um designador ICAO. Ela não tem um designador UNOSA. Então, assim, aqui no Brasil a gente tem os códigos dos aviões, a ICAO deu o código da sonda que voou no Marte, quer dizer, já está começando a entrar. Como é que é feito na aviação? Você precisa de auxílio na navegação, você precisa de sistemas, e para poder manter os sistemas funcionando,
a ICAO criou questões de tarifas. Então, cada estado regula a sua tarifa e caminha. Então, provavelmente, em algum momento, se realmente ficar relevante, talvez, quem lançou paga para retirar, ou quem lançou paga para... Ou quem está operando tem uma taxa, tem uma tarifa para poder compensar. E aí você fala, pô, eu vou limpar todo o céu? Não, não precisa limpar todo o céu. Você precisa classificar, como eu falei, existem papers que falam, objetos de tantas toneladas ficam mais nessas órbitas tais. Esses aqui, eles vêm, são mapeados. E tem objetos que interferem mais com atividades econômicas de algumas constelações, de alguns satélites. Então, quando você vai decidir retirar aquele objeto, pode ser um interesse de um ente público, de vários, ou pode ser um interesse de uma empresa só. Dependendo do contrato que essa empresa tem, do valor para retirar, aquele objeto, se ele tiver, ou alguns objetos estiverem realmente atrapalhando a missão, persistentemente, aí ele é selecionado para ele vira candidato para ser retirado. Então, é assim que o pessoal está trabalhando o Active Debris Removal. Verifica o que existe, onde está, o que está atrapalhando e retira. A outra maneira de retirar é retirar de graça. Poxa, aquele artefato está cheio de platina, está cheio de ouro, etc. Aí tem uma polêmica, poxa, o objeto é de um país A, né? Você não pode mexer porque até a morte, enquanto estiver do país A. Mas se o outro país for lá e retirar, o que acontece com esse país? O que acontece? Então, existe um vácuo enorme de legislação, de questões que, dependendo do país que você vai colocar a sua briga jurídica, vai ter solução A ou B. E no meio dessa questão, se alguém for lá retirar e pegar e calcular, opa, isso aqui são tantos milhões, eu vou lá e tiro. Quem que vai reclamar? O bispo? Vai para lá falar com o bispo. Então, tem uma série de questões desse tipo que estão aparecendo. Mas o que eu acho que é mais razoável seria essa noção de um serviço público de segurança em que algum órgão internacional, que pode ser a ICAO, né, já operacional, ou a ONU, mas eu acho que é mais difícil, em que colocaria as guidelines e cada país faz a sua tarifa. Lançou do meu país a tarifa para retirar lixo é tal. Lançou do outro a tarifa é tal. E acabou. Aí, e o país que recebe, ele poderia custear o trabalho de algumas situações ou deixar para o privado resolver. Então, existem várias possibilidades de financiamento disso. Ah, perfeito. Interessante. Obrigado aí pela resposta. Minha outra pergunta seria, nós temos aí na audiência diversos alunos, né, do ITA, e também depois o pessoal vai estar assistindo, o grande público aqui é da parte de graduação, pós-graduação. Então, quais os conselhos aí que o senhor daria para os novos engenheiros da área espacial, pós-graduandos, e aproveitando também, né, o senhor como diretor de uma empresa forte aí no Brasil, uma nova empresa no setor espacial, poderia colocar como é que está o mercado, né, para esses futuros engenheiros aeroespaciais, dentro da empresa mesmo, se tem ideia de contratação no momento, futuro, né? Então, puder fazer uma breve explanação sobre isso, por favor. A gente já fez algumas contratações, né, específicas para dinâmica orbital, né, e SSA. Então, o pessoal fala, não tem emprego na área. Existe, a gente contratou, né? Então, já existe. Eu fiz uma apresentação essa semana para a turma do professor Loures, né? E a gente falou sobre isso, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, no final. Aí eu vou pegar uma colinha aqui para ficar mais fácil. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Compartilhar a tela. Aqui. Inclusive, o pessoal que assistiu a aula, se tiver alguém aqui, viu alguns slides, pensou, pô, ele vai repetir a mesma apresentação? Não repetir. Porque aspectos diferentes, né? Vocês estão vendo a minha tela? Está abrindo aqui, sim. Perfeito. Deixa eu colocar uma nova apresentação. Então,
O que eu posso falar para esse pessoal? Eu não sei o que vai acontecer daqui a 3 anos, 4 anos, mas os próximos 2, 3 anos, para a área espacial, está bem interessante. Né? É uma conjunção de fatores. Primeiro, o efeito Boeing, que eu chamo de efeito Boeing. Algumas empresas, né, e associações foram contra. Eu sou do CIND, né? O CIND foi a favor da venda da Boeing. Por quê? Porque a Boeing ela fixou emprego de alto valor no Vale do Paraíba. Então, a gente tem emprego para engenheiros de alta tecnologia aqui. Ah, mas está numa empresa estrangeira. Pô, mas você está morando aqui, né? E você, hoje em dia, o perfil das pessoas, elas não casam com a empresa. Elas passam 2, 3, 4, 5 anos, depois elas vão procurar outras coisas. Só se você já mora em São José e já tem alguma coisa, você está aqui, a probabilidade de você ter outras ideias, de aparecer outra oportunidade é grande. E o fato de ter uma empresa como a Boeing e ter uma empresa como a Embraer atrai a atenção da Airbus e de outros. Então, eu chamo isso de efeito Boeing, que está ampliando a quantidade de empregos de engenharia, né, em todos os níveis, né, aqui, do setor aeroespacial. Né. Com relação a outras partes do país, Senai e Sematec também está entrando com um parque tecnológico aeroespacial. E o Senai e Sematec, eles têm forte competência de informática, etc. Então, eu acredito que alguma coisa interessante vai surgir para a área técnica espacial lá. Senai de Santa Catarina já trabalhou intensamente, né, até com a Universidade Federal de Santa Catarina, a constelação Catarina. Então, e isso gera emprego na área, né? Isso aí acaba criando um ecossistema interessante. A indústria de telecomunicações no mundo está partindo para telecomunicações com serviços multi-órbita. Antigamente era só geoestacionário. Pô, um geoestacionário fazia 2, 3 manobras por ano, no máximo. Mas agora a gente está falando de constelações que fazem centenas ou milhares de manobras por ano. Isso aí vai surgir a necessidade de novas tecnologias, de IA, de aplicações, de segmento terrestre com alguma inteligência a mais, mecanismos diferentes, que são, quer dizer, é um mercado que está... como é que isso aí vai ser gerenciado em cada país, né? Eu acho que é um problema em aberto. As empresas de telecomunicações, quando elas começarem a empregar, pode ser que isso crie novas oportunidades. As megas constelações também estão gerando perfis de aplicações de serviços espaciais interessantes, né, que antes não existiam. O serviço espacial, ele ocorre não só no espaço, mas na Terra também, né? E dentro desses serviços, você tem as possibilidades de criar tecnologias interessantes para o agro, principalmente que é a vocação da parte econômica mais forte do Brasil, usando alta tecnologia e outras coisas. Novas empresas estão surgindo, por exemplo, a Área Space é uma empresa baiana, né, que opera assessoramento remoto, não sabe nada de satélite, mas está construindo em Hong Kong uma constelação de centenas de satélites, né, investiu acho que 600 milhões de dólares, e em breve vai estar lançando seus 100 primeiros satélites esse ano que vem. Então, estão surgindo coisas novas, e são empresas que precisam de engenheiros de dinâmica orbital, e provavelmente eles não devem ter, e assim vai. A Cypher, como nós estamos no mercado, a Cypher é uma empresa de tráfego aéreo, né? Ela tem quase 30 anos, tem mais de 90 colaboradores, é forte em desenvolvimento de software, né, de nicho, né? E começamos a desenvolver o nosso produto há 3 anos atrás na área espacial. Mas, vamos supor, se a Cypher tiver mercado, se o governo realmente se interessar em ter essa autonomia e fechar contrato com empresas nacionais, se eles quiserem realmente, facilita. Ou se a gente conseguir fechar contratos internacionais e crescer, com certeza a gente vai contratar mais gente. Subvenções. As subvenções para os próximos 2 anos, elas estão muito boas. Eu nunca vi tanto dinheiro investido em empresa privada na área espacial. Tivemos o foguete de treinamento, que com certeza foi há 1 ano, 2 anos atrás, que é 8 milhões de reais. Tem o VLPP, que tem 2 consórcios que foram blindados, um com 285 milhões, que foi o da AKR, e tem outras empresas envolvidas, a AKR, a Crux e outras menores, e também tem o consórcio da CENIC, né,
que recebeu 195 milhões de reais. Essas empresas precisam de engenheiro. Sem engenheiro, elas não conseguem fazer nada. E eu duvido que essas empresas tenham em seus quadros todo mundo que eles precisam. Né? Aí tem o SAT VHH, né? Very High Resolution, VRH. Tá? Os caras contam os nomes às vezes porque é difícil decorar. Né? Que é o consórcio da Visiona, recebeu 220 milhões de reais para dividir entre as empresas lá, e isso gera emprego. Materiais de defesa, né? A própria Safra trabalhando com Space Situation Awareness, né? É um ativo que seria interessante para a defesa. E, recentemente, nós temos a NIB, né? Nova Indústria Brasil, que está injetando 60 bilhões de reais nos próximos, não sei se são 5 anos, não sei, agora eu não lembro quantos anos são 10 anos ou 5 anos, eu lembro, que é muito dinheiro. Dentro dessa temática tem a parte de defesa e tem a parte espacial, que são, Nova Indústria Brasil, são todos setores, né? E isso é dinheiro de ciência e tecnologia, de financiamento também. Tem uns que são reembolsáveis e outros não reembolsáveis, para poder dinamizar o ecossistema de inovação, para mobilizar a indústria, precisa de engenheiro. Aí você tem as aplicações de IA, cybersecurity, automação e data science no espaço. Isso aí é um terreno muito fértil, tem muita coisa a ser feita. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Então, essa pergunta aí é que, como o professor Lúcio tinha pedido para eu falar o que poderia acontecer, né? E o que acontece no Brasil também é para o mundo, né? Não é só no Brasil. Né? Entendi. Perfeito. Muito obrigado. Passo a palavra para o Márcio novamente. Obrigado, professor Lúcio, junto. Obrigado, Gabriel Vital, pela resposta. Agora vamos ao William, que aguarda aqui para fazer uma pergunta. A palavra é sua, William. Obrigado por estar conosco. Muito bom dia. Bom dia. Quero agradecer a oportunidade de eu estar participando aí dessa live aí, né? Obrigado aí, Márcio, Willer, né? Ao Brigadeiro José. Eu sou muito leigo assim nessa área ainda, né? Eu sou engenheiro de sistema. Sobre a regulamentação, né? Pelo que eu conheço um pouco, né? O NOSA, né, você fiscaliza isso, né, eu acho, né, das Nações Unidas. Existe alguma regra que eles aplicam aos lançadores de foguete quando lançam um satélite? São obrigados a ter segurança, ou eles são responsáveis pelos detritos espaciais que são, às vezes, colocados no espaço, né? Se eles têm alguma regra para poder fiscalizar isso, né? O lançador de um lançador X foi e ocasionou alguma coisa e deu uma explosão e ocorreu detritos, né? Essa empresa, esse órgão é multada, né? Para poder sanar esses problemas, né? E o que eu queria saber se o NOSA ou algum órgão que fiscaliza globalmente isso, né? Eles multam, né, essas pessoas, e se esse dinheiro que eles recebem é revertido para poder gerar alguma tecnologia para poder coletar esses lixos espaciais. Existe alguma coisa sobre isso? Né? Eu queria saber, né? É uma boa pergunta, né? A UNOSA, ela não fiscaliza, ela só coordena, né, os trabalhos para fazer recomendações, guidelines e acordos. Só que como ela é por consenso, é muito difícil, não tem acordo recente. Os acordos que foram feitos no passado são os 4 acordos principais: o de espaço, o de registro de objetos, Tratado da Lua, e tem mais um que eu esqueci agora, no momento. Então, esses acordos, um deles que é o de registro. Então, o país lançador, ele é responsável pelo que o artefato que foi lançado. E o país lançador, o artefato, né, participam a carga útil, o lançador, o centro de lançamento, né, todo mundo está envolvido e é responsável por tudo que acontecer. Né? Aí, ok. E como é que funciona isso? Normalmente, tem que ser acionado. Caiu na casa de alguém, você vai ter que procurar a justiça
e aí aciona o juiz. Então, não existe uma fiscalização, você reclama, né? O prejudicado reclama o que aconteceu, né? Agora, com esse ambiente novo de megaconstelações e alguns órgãos nacionais de outros países, né, começaram a se preocupar. A FCC, que é a Anatel dos Estados Unidos, ela observou, tem as guidelines, né, que a NASA coloca, de boas práticas, né, que você tem que orbitar o teu satélite, etc. E tudo. A FCC, ela multou, o ano passado, deu a primeira multa da história de uma empresa de telecomunicações que não deorbitou o satélite no prazo previsto. Aí é revertido nos trâmites da FCC normal, internamente. Mas foi a primeira da história. De lá para cá, eu não vi mais, se virou notícia ou outra, mas foi o único caso. E isso chamou a atenção do mercado, o pessoal começou a prestar mais atenção. Porque realmente a Anatel não pode fazer isso, ela pode multar. Mas para ela multar, ela tem que ter ferramentas para fiscalizar, que ela não tem, né? E, aliás, isso faz parte do nosso mercado da Cypher. A gente está criando ferramentas para que essas agências possam ter condições de saber quem está certo e quem está errado também. Ah, legal. Obrigado aí. Em cima do comentário que, só um adendo, o Carlos Moura colocou para nós aqui, os países aderem voluntariamente aos tratados. O Brasil aderiu a todos, exceto da Lua. Quanto aos lançamentos de satélites, a Agência Espacial Brasileira fica incumbida de proceder ao envio dos dados para registro. Quanto aos lançadores, existe uma espécie de boas práticas. Temos procurado seguir, mas não é compulsório, né? Eu apenas, se me permite um adendo, teve um caso que quem conta isso é o Ian Brosnan, que é aquele procurador federal da Agência Espacial Brasileira, que alguns anos atrás caiu um artefato, acho que foi russo, no Canadá. E, naturalmente, teve que haver um acordo entre os países, né, porque foi cobrado da Rússia os prejuízos que ocorreram, né, e a Rússia teve que arcar com isso, né. A responsabilidade realmente acaba sendo do país, né, independente se é uma contratação, se é uma atividade governamental, mas se caiu em algum outro local, a responsabilidade passa a ser do país. Só uma curiosidade quanto a isso. Tem mais alguma pergunta? William, alguma consideração que você quer fazer antes de passar a palavra ao Guilherme Vital para ele encerrar também, por favor? Sim. Bom, da minha parte, só agradecer a todos aí pela participação, agradecer novamente ao Brigadeiro Vital pelo tempo e dedicação, sei que correndo bastante, então agradeço muito de coração aí esse tempo dedicado para a gente. Brigadeiro. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, eu gosto de falar sobre isso para as pessoas acordarem, que eu sempre digo, né, a sociedade brasileira ela não está olhando para o espaço, ela não tem ambição do espaço. E nós somos responsáveis por mudar isso, porque a gente enxerga e a gente tem que traduzir para a sociedade o que está acontecendo. Porque no mundo, os indianos têm ambição do espaço, eles querem conquistar a Lua, eles querem fazer as coisas. No Brasil, as pessoas não entendem a importância dessas coisas, nós somos responsáveis por isso. E o futuro do Brasil no espaço vai depender da gente, vai depender das pessoas que estão trabalhando, aprender a se comunicar, colocar o valor, né, e realmente não desistir, né? Você tem condições de trabalhar, né, gerar riqueza, né, e ajudar a convencer as pessoas da importância. Porque você fala, gente que não concorda, tem todo mundo, inclusive nos Estados Unidos, e o programa deles caminha. Aqui no Brasil, a gente precisa realmente mostrar para as pessoas a utilidade que afeta a vida delas e que é muito importante, e acompanhar e trabalhar nisso, né? E procurar as oportunidades, né? As oportunidades existem porque o mercado existe, ele está crescendo, não está crescendo no Brasil por falta de nós conseguirmos traduzir para os investidores brasileiros que é bom, mostrar para eles que realmente funciona e que tem lugar ao sol no mercado global. Então, a gente tem que fazer a nossa parte e divulgar, né? Muito obrigado, Brigadeiro Vital. A nossa apresentação, tem apenas um comentário aqui que eu acabei não fazendo, me desculpe, do Ellison Montanha, já conhecido por nós, seja bem-vindo.
sobre a possibilidade de compartilhar a apresentação e as referências utilizadas. No que tange ao WebOSMOC, nós já falamos, né, compartilhamos na nossa página no YouTube, mas aí fica talvez um contato aí com o seu posterior com ele, que ele deseja, se possível, a apresentação e as referências utilizadas. Bom, encerrando os trabalhos, a gente agradece o grupo de Sistemas, Mecânica Computar e Controle, agradece a presença de todos. Parabéns pela apresentação, obrigado. Foi excelente, certamente nos esclareceu aqui diversos pontos críticos aí dessa temática, né, para todos nós. E no alerta necessário, né, daquela preocupação que todos, não só nós pesquisadores, mas a sociedade como um todo tem que ter, no que tange a detritos espaciais e a necessidade do controle sobre eles. Tá? Então, convidamos a todos para um próximo encontro, né? Vamos avaliar se vai ser aberto ou não, né, William, ainda, né? Não estou lembrado agora de cabeça, me faltou isso. Tá? Mas já temos um próximo encontro daqui a 2 semanas, certo? Nesse próximo encontro, só verificar rapidamente aqui. Bom, ainda precisamos ainda avaliar, tá bom? Mas, se for público, nós divulgaremos em breve. Obrigado a todos. Obrigado a todos pela presença. Parabéns mais uma vez pela apresentação e esperamos receber em outra oportunidade. Muito obrigado. Lucas respondeu. Ok. Bom, vou encerrar então a apresentação. Muito obrigado. Abraço, pessoal.